Queridos amados em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, estudaremos a aula extra de número 5, onde vamos estudar o título Como Estudar, Ler as Escrituras. O nosso textuário fala sobre Filipe, que ouviu o Espírito Santo dentro dele, dizendo: vai, sobe naquela carruagem, porque tem um homem lá precisando de interpretar a palavra, o livro de Isaías. Amém? E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Meus irmãos, nós estamos aprendendo como ler a Bíblia. Quando a gente trata-se da ajuda essencial do Espírito Santo na interpretação, ok? É a parte mais essencial quando a gente trata de interpretar a Bíblia, porque ela não é particular, ela não é minha a palavra, ela é de Deus, o Espírito de Deus que penetra as profundezas de Deus, que conhece tudo, nos ajuda a entender a palavra. Também homens de Deus como Filipe, outros como os nossos pastores, nossos professores, como eu falei, esses também têm qualificação para nos ensinar. Amém? Agora lembrando que, verdade e prática, as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia. As técnicas que a gente está estudando. Mas não são falíveis, melhor, não são infalíveis, elas podem falhar. Por isso não pode ser colocada acima da autoridade da Bíblia. Então, nós podemos estudar com outras pessoas, mas nunca depender 100% de outras pessoas, ok? Por exemplo, o Filipe, aquele etíope, só para vocês terem ideia, ele não ficou dependendo de Filipe a vida inteira. Então ele continuou seguindo a sua carruagem para exatamente o lugar onde ele estaria, lá na Etiópia, lá exatamente na África. Então ele não viveu dependendo do ensino de Filipe. Então, se nós não dependemos de viver através do ensino de A ou de B, até mesmo dos nossos líderes, 100%, nós dependemos de uma forma geral do auxílio divino para entender a Bíblia, ok? Porque os nossos professores, os nossos pastores, eles nos auxiliam, mas isso não quer dizer que é 100% a interpretação que eles nos dão. Glória a Deus. Em termos de essencial, que nós temos, que vem de muito tempo, através dos concílios que a gente vai estudar agora, que fala sobre a divindade na Bíblia de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. Então, tudo isso a gente vai ver que isto já está exatamente todo lado que você ouve que há um cristão, já é unânime a doutrina da Trindade, da divindade, enfim, da encarnação, do sangue, do jejum, da oração. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nós não estamos tratando de uma seita, meus irmãos. A seita, ela depende do Filipe eternamente. E aqui nós não dependemos do Filipe eternamente. Nós dependemos de Deus eternamente. O Filipe, ele explica o Isaías, mas depois o rapazinho vai embora. Então, ele vai depender de Deus para continuar o quê? Entendendo as Sagradas Escrituras. É diferente, por exemplo, das testemunhas de Jeová, porque elas dependem 100% dos livros e não da Bíblia. Então, elas têm um óculos de Russell, de Rutherford, dos primeiros presidentes da Sociedade Torre de Vigia. Elas não conseguem tirar o óculos do líder para poder enxergar a sua doutrina, a sua interpretação, porque elas têm a Bíblia como um livro de referência. Pode olhar que toda foto de uma testemunha de Jeová,
as revistas, livros estão em primeiro lugar e a Bíblia está distante, como se fosse um livro qualquer. Amém? Então veja que as técnicas de interpretação, como nós estamos estudando as técnicas de interpretação, por exemplo, na continuação, nós vamos falar sobre o hebraísmo. Nós falamos sobre as parábolas e agora chegamos no hebraísmo. O hebraísmo, irmãos, são características especiais e particulares que o idioma hebreu, viu? Por isso que nós temos que estudar cultura, irmãos. Quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de um povo que recebeu a Bíblia, que leu a Bíblia, que interpretou a Bíblia. Os judeus é o povo que Deus entregou a Bíblia. A salvação vem dos judeus, foi Jesus quem disse. E Moisés também recebeu a Bíblia, os mandamentos, a Torá, o Pentateuco. Então, todos que receberam a Bíblia precisam ser ouvidos. Glória a Deus. Então, veja que o hebraísmo são características especiais e particulares que o idioma hebreu usava em seus provérbios e frases. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 2. Veja um hebraísmo. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso é um hebraísmo. E eu só vou entender através da cultura deles. O que quer dizer isso? Eu não sei. Quem sabe são eles. Então vou estudar a cultura de Israel, dos judeus, e vou entender o que quer dizer meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, dentro do ensino do hebraísmo, nós entendemos o seguinte. Essa frase, ela diz, meu Deus, quem tomará as rédeas das carruagens de Israel? Agora, quando sair Eliseu. Então isso era espiritual, irmão. Então o governo não estava, a princípio, na mão do rei, mas estava na mão do profeta. Então o profeta era consultado. Glória a Deus. O rei consultava o profeta para dirigir as carruagens. E como Elias partia para o céu, então ficaria quem? Eliseu. Amém? Então o conhecimento do hebraísmo é fundamental e muito importante. Então, meus queridos, nós estamos estudando aqui, lição 5, como ler a Bíblia. Nós temos o texto base, Atos capítulo 8, 26 ao 30, onde nós temos a história do Filipe, um representante da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo diz, vai, e ele foi. Amém? Então veja que o Filipe interpretou o texto de Isaías para aquele etíope. Então nós vemos aqui, nesta aula, regras de interpretação da Bíblia. Ok? Então veja que Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, leia. Veja que as coisas encobertas, eu coloco aqui Deus, somente Ele. Não está encoberta? Então Deus não quis revelar. Deus não quis revelar o ano da vinda. Amém? As pessoas aí que têm religião, elas já profetizaram, dizendo que Jesus vinha naquele tempo de 1914, não veio. E profetizaram, e profetizaram, e profetizaram, e profetizaram, anos e mais anos, Jesus não veio. A Bíblia não diz a data da vinda, da segunda vinda. Então, quem coloca uma data vai ser um falso profeta, porque a data vai chegar e o tempo é o seu maior inimigo. Então, as coisas reveladas são para nós. Então, para Deus, as coisas encobertas e as reveladas são para nós. Por isso que a Bíblia, ela se auto-interpreta. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, agora vejam a interpretação do Salmo capítulo 23, né? A gente chama capítulo, mas o Salmo é chamado assim, Salmo 23. Algumas Bíblias dizem assim, capítulo 23, mas é Salmo 23, direto, fala-se direto. Versículo 1, porque salmos são cânticos. Vamos lá? Bíblia viva, o que está escrito lá? Presta atenção. Ele me dá tudo o que eu preciso. No original hebraico,
Veja lá, ó. Aparece o quê? Senhor, pastor, não falta. Por isso que a tradução original é: o Senhor é o meu pastor, ele não me falta. Pegou? Mais uma vez. O Senhor é ele que não falta. Então a tradução da Bíblia Viva, veja a outra tradução, linguagem de hoje, né? Da linguagem de hoje. Ok? Então veja que a tradução moderna, veja como até longe do original. Essa tradução do original vocês podem ver em algumas Bíblias, certo? Ok? Por exemplo, que se chega próximo ao recepto do Novo Testamento, é a corrigida fiel ao texto original. Ok? Ela se aproxima ao recepto, ao mais antigo texto já encontrado da Bíblia do Novo Testamento. Então, esse texto aqui, da Bíblia Viva, que é uma tradução, lembrando que uma tradução é diferente do original. Então, nós temos nas nossas mãos traduções da Bíblia. A sua Bíblia pode ser João Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada, fiel ao texto original, pode ser a Bíblia Viva, a NVI, etc. Então veja como está a sua tradução aí na sua Bíblia, ok? Agora veja, aqui está dizendo que ele me dá tudo o que eu preciso. Isto aqui está desconforme com o que Paulo ensinou a respeito daquilo que ele precisa para servir a Deus. Paulo disse o seguinte: pode me faltar as coisas, pode me faltar tudo, mas Paulo mostrou bem claro que mesmo na escassez, certo? Que ele aprendeu a viver com Deus, com Jesus, mesmo diante da escassez. Ok? Então, se Paulo diz que mesmo diante da escassez, ele aprendeu a viver com Deus, quando ele sofreu diante das viagens missionárias, então, essa tradução aqui, ela está desconforme com o que Paulo disse. Então, o Salmo 23, o verso 1, diz que é o Senhor, nosso pastor, esse não falta. Uma criança pode até mesmo receber as coisas de seu pai. E essa criança jamais trocará as coisas pela presença do pai. É isso que o salmista está dizendo. Ele não falta. É o Senhor que não me falta. Glória a Deus. Então, originalmente, está marcando a presença do pai que não falta ao seu filho. Amém? Glória a Deus. Então veja a inclinação da Bíblia Viva. Ok? Ele me dá tudo que eu preciso. Agora veja aqui as versões. Vamos ver aqui essas versões. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui várias versões, certo? E é o que nós temos em nossas mãos. Então veja como se originou a Bíblia, para vocês entenderem como é que está as nossas versões atualizadas. Então veja que a Bíblia começou do texto clássico, saindo dos punhos dos autores, como Moisés e Paulo. Depois nós temos a Septuaginta, certo? Para um lado, e temos o Massorético para o outro, aquele que tinha as vogais. Essa Septuaginta foi a que traduziu do hebraico para o grego, ok? Então veja que, depois da Septuaginta, nós temos a origem após a Vulgata Latina, que ela foi uma tradução deste grego aqui, ó, do Antigo Testamento hebraico, que está agora no grego. Então, Jerônimo, no ano 380 depois de Cristo, nós temos ele traduzindo, ó, para o latim, ok? Então, a partir dessa tradução do latim, que vem da Septuaginta, nós temos as traduções católicas, certo? Então, a tradução católica, ela vai seguir a Septuaginta. Está aqui a Septuaginta bem aqui, ó. E essa Septuaginta, ela segue com os 46 livros a mais
Lembra do acréscimo de 7 livros apócrifos? Ok? Então, por outro lado, nós temos aqui as traduções protestantes. Essas nossas que saem direto aqui do Maçorético, ou sai diretamente da Septuaginta, certo? Ou ela sai aqui, do texto recepto. Quando a gente vem para esse lado, é o Antigo Testamento. Quando a gente vem para esse aqui, é o Novo Testamento, original. Ok? Então, essas traduções protestantes, algumas também saem aqui do texto crítico. Como tem várias versões, incluindo ela, a NVI. Ok? Então, as mais usadas que nós temos é a João Ferreira de Almeida e a NVI. Que essa João Ferreira de Almeida, eu recomendo particularmente aquela que está dita que é fiel ao texto original, certo? Quando diz que é fiel ao texto original, está se referindo ao recepto, a isso aqui, ok? Ao recepto. Então veja que nossa sociedade bíblica trinitariana, ela está ligada, a sua tradução, a fiel. Isto é, João Ferreira de Almeida, fiel, corrigida, fiel, que está ligada ao recepto, que é a mais antiga cópia que nós temos e a mais fiel, ok? Então veja o que é que nós temos aqui, Nós estudamos sobre os autógrafos, né? Que está aqui, o segundo é o autógrafo, o primeiro é o autor, Deus. O segundo é o autógrafo, Moisés, Paulo e os outros. E depois nós temos as cópias, que saíram dos copistas, certo? E depois dessas cópias nós temos as traduções. Então, esses erros que nós podemos ver, por exemplo, de números, quando eu falo em números, é número mesmo, por exemplo, 20, 40, 1500, que está na Bíblia, por exemplo. É um exemplo que eu estou dando. Então, esses números, pode-se achar alguns erros em termos de números. Por exemplo, a letra 20 no hebraico e a letra 40 no hebraico. Então veja que é parecido. Então houve um erro aqui, certo? Nas traduções, em vez de colocar 20, colocaram 40. E assim sucessivamente, de números. Então veja que esses erros partiram das cópias e não dos autógrafos, e não do autor. Então essa parte, autor e autógrafo, é a autoridade dual, ok? Então essa autoridade de autor e autógrafo aqui é expirada, ok? Expirada por Deus em nós, ou seja, no autor, no autógrafo. Então essas traduções que nós temos hoje, elas já vêm das cópias. E das cópias, e das cópias, e das cópias. Então, existem muitos erros, por exemplo, a gente vai ver já, nas traduções, e não no autógrafo, ok? Algumas cópias, ela traz erro de números, de alguns números, 20, 40, 1000 e pouco, etc. E quando você lê 2 Reis, quando você lê Samuel, Jeremias, e compara 2 Crônica com a mesma história, então os números são diferentes, conforme eu disse aqui. Ok? Então veja, vamos ver essa parte aqui, Sociedade Bíblica Britânica, certo? Essa Sociedade Bíblica Britânica é uma sociedade que, ok? Então ela traduziu para o inglês a Bíblia. Então veja quem estava por trás dela. No ano 1914, um homem chamado Bruce Metzger, ok? Esse aqui, ele negava exatamente o Antigo Testamento, dizendo que era um mito, era irreal. Ele não acreditava em Gênesis, ok? Então ele disse que o dilúvio não foi global. Então esse homem aqui, também ele era unicista, não cria na divindade de Jesus, ok? O que foi que aconteceu? Alguém saiu daqui por causa desse unicismo de algumas pessoas, entre eles Bruce. Aí partiu-se alguém e fundou a Sociedade Bíblica Trinitariana, que ela
é exatamente que tem a tradução João Ferreira de Almeida, corrigida fiel ao texto, Receptus, ok? Que é a mais antiga cópia que existe do Novo Testamento. Então, os concílios, eles ajudaram exatamente nesta questão entre os hereges, certo? Que esse aqui é o Bruce, porque ele nega o Antigo Testamento. Então surge um outro aqui, veja, na versão atualizada do Brasil. Essa versão, irmãos, nós temos ela no Brasil. Veja quem está por trás. Olha o ano dela, 1927, Carlo Maria Martini, cardeal. Ele foi um cardeal. Ele nega a expiação de Jesus Cristo, não crer que o Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados. Então ele prega que a Bíblia contém falhas. Este rapazinho aqui, ó, Carlo Maria Martini. Ok? Veja um outro. Em 1920, traduziu a Bíblia para o inglês. Robert Brett. Então, veja que ele disse que Jesus não é Deus. Que Jesus é diferente de Deus. Ok? Então, veja, meus irmãos, tudo isso. Mais alguma coisa aqui, ó. A Sociedade Bíblica do Brasil, certo? Sociedade Bíblica do Brasil. Ok? Melhor, voltando. Sociedade Bíblica Britânica. Ok? Ela cresceu de tal forma que ela tornou-se na Sociedade Bíblica Unida. Ok? Depois nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, que nós temos hoje a NVI. Então, por trás dessa Sociedade Bíblica do Brasil, lembra-se desses homens aí, ó. Certo? Que existem muitas outras traduções, por exemplo, tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, saiu daqui, ó, certo? Melhor, saiu do Crítico, todos esses são os críticos. A João Ferreira de Almeida, certo? Que é atualizada. Essa também está ligada à Sociedade Bíblica do Brasil e não à trinitariana. Então, eu quero dizer com isso que a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela tem a tradução João Ferreira de Almeida, aquela que diz que é fiel ao texto original, ou então só vem como fiel, ok? Porque está ligada ao recepto. Essa está ligada ao crítico, ok? Então esse crítico aqui, meus irmãos, ó, esse crítico aqui, ele é moderno. Ele diverge mais de 5.337 do recepto, ok? Então veja que nos evangelhos, nós temos só nos evangelhos 2.877 palavras diferentes. Veja que o nome Jesus ele é omitido 70 vezes e o nome Cristo é omitido 29 vezes. Eles não creem no nascimento de Jesus, ou seja, virginal de Maria, ok? E também não creem na deidade e nem no sangue de Jesus. Vocês entendem? E aqui, meus irmãos, nós temos os concílios, ok? Esses concílios, exatamente o quê? Reuniões de eruditos. E às vezes eram locais e às vezes esses concílios eram universal, isto é, internacional. Então veja que esses hereges aqui foi combatido nos concílios. Porque foram determinados nos concílios que Jesus é 100% homem, certo? Homem e 100% Deus. Então é o que nós pregamos hoje, ok? É o que está na Bíblia. Então os hereges diziam que Jesus não era Deus e diziam que Jesus não era homem ou era Deus. Esse é os argumentos dos hereges. E assim também o Concílio de Nicéia, em 325, ok? Depois de Cristo, nós temos eles definindo a divindade de Jesus,
ok? Tudo isso era exatamente o quê? Colocando esses hereges para fora e deixando somente o que nós chamamos de Bíblia para ser falada até gerações futuras. Se não houvesse esses concílios, irmão, tinha uma confusão até hoje no meio da igreja. Esses concílios ajudaram muito, ok? E vocês têm a Bíblia para confirmar tudo isto. Veja, ó, através dos concílios, 315 evangelhos que existiam, eles reduziram a somente 4, onde nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, na nossa Bíblia só tem 4 evangelhos. Mas antes, os apócrifos estavam tudo junto. Então, esses concílios serviram para eliminar esses apócrifos. Ok? Glória a Deus. Então, a divindade de Jesus, exatamente como ensinamos a Trindade, que o nosso Deus é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, Tertuliano, no século I, já falava em termos de trinitas. Isto no primeiro século. Ok? Isto é muito importante para nós, porque a Trindade já era crida no tempo da igreja primitiva. Que bênção! Então, meus irmãos, nós temos que dar graças a Deus por existir os copistas. Sem os copistas, nós não teríamos hoje a Bíblia. Porque a parte do maçorético, do manuscrito original, saído dos punhos dos autores, não mais existe. Até mesmo as primeiras cópias das cópias antigas também não mais existe. Só existe as cópias de 800 anos, de 2000 anos atrás. Ainda tem algumas cópias guardadas há muito tempo, por exemplo, do Antigo Testamento, ok? Que foram achadas, por exemplo, na caverna, lá no Mar Morto, e outras mais que a gente já conhece pela história. Então veja que esses copistas, chamados de soferins, de escribas, esses estavam ligados à religião dos fariseus. Então veja como ele estava ligado à religião dos fariseus, eles acharam no direito de colocar mais regras, lembra? Não pode se aumentar a Bíblia. Então, esse acréscimo, Jesus falou quando ele estava aqui com os fariseus. Jesus disse: vocês estão invalidando o mandamento pela tradição. Então, esse mais aqui seria uma tradição judaica. Além da história dos judeus que a gente tem que conhecer, mas tem uma tradição que eles aumentaram, mais mandamentos que não tem. Ok? Então, eles colocaram mais jugo pesado. Então, nós temos aqui, ó, o jugo pesado. Ok? Então, o jugo pesado, meus irmãos, veja, ó, jugo pesado, que ninguém pode suportar. Então, Jesus, meus irmãos, tirou esse jugo. Então, veja que essa parte aqui, nossa, do jugo, ó, essa parte aqui está levantada. Então Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ele disse: o meu jugo é suave e o meu jugo é leve. Então vocês estão invalidando, acrescentando tradição, mandamentos que não são palavra de Deus, mas são palavra de homem. Então Jesus tirou o jugo pesado de sobre nós. Ele levantou essa canga, essa parte do nosso lado. E agora ele diz que meu jugo é suave e leve. Glória a Deus. Então, se os fariseus, os escribas, ele com mais regras, Jesus disse o seguinte: se vocês estão aumentando, se vocês estão diminuindo, multiplicando, dividindo, vocês estão, através disso, Jesus disse, fechando os olhos dos homens para que não entre no reino. Então não tem salvação, irmãos.
Testemunho de Jeová não tem salvação. Outras seitas não têm salvação, porque elas acrescentaram. E Jesus disse, por causa do acréscimo, vem praga. E por causa de diminuir, Deus está dizendo por meio de Cristo que os homens fecham os olhos dos homens por causa dos acréscimos para que não entrem no reino, por causa da mentira. Ok? Então a religiosidade no coração atrapalha o acesso a Deus. Atrapalha o acesso a Deus. E vocês sabem muito bem que a gente evangeliza as seitas e eles ficam com a sua seita e não vêm para Jesus. Por causa disso. Eles acreditam mais nos acréscimos na tradição religiosa, que atrapalha o seu acesso a Deus, que os homens fecharam os olhos deles através de livros e revistas, entendeu? Para que não entenda a verdadeira palavra de Deus e que enxergue o texto e o contexto como ele é. Amém? Então, meus queridos, quando a gente trata de tradução, por exemplo, existe uma variedade de tradução. Não é o original, mas é a tradução, por exemplo, portuguesa, outras inglesa, outras espanhol, etc. Então, erros de tradução e revisão das Bíblias modernas. Atualmente existe uma avalanche. E como tem, irmãos? Eu olhando aqui na minha casa, encontrei muitas traduções. Olhando Bíblia por Bíblia, tem a linguagem de hoje, tem a Almeida atualizada, tem a corrigida fiel ao texto, ok? Tem a NVI e a corrigida. Eu tenho várias Bíblias, já fiz um monte já olhando as traduções, ok? Então, atualmente existe uma avalanche de Bíblias com versões modernas adulterada a palavra de Deus. Quando a gente fala de adulterada, presta atenção, certo? Jesus é Deus. Então ele é Deus. Quando a gente coloca um D maiúsculo, a gente sabe que ele é Deus um com o Pai. E se a tradução diz que ele é um Deus, então já está dizendo que é um outro Deus. Isto está na tradução do Novo Mundo. Só para vocês terem ideia. Ok? Então eles omitem e acrescentam palavras com o fim de dar liberdade aos falsos mestres. Introduzir com as suas doutrinas vários assuntos. Por exemplo, os assuntos como reino, jejum, maldição hereditária, livre-arbítrio, divindade de Jesus e entre outras. Veja alguns exemplos que encontramos nos estudos renomados estudiosos que se especializaram nisto, nas traduções, ok? Então vocês podem ver essa pesquisa na internet através do irmão David Cloud, ok? Então Marcos capítulo 9, versículo 24. Marcos capítulo 9, versículo 24. Veja aí uma diferença nas traduções. Quando a gente fala diferença nas traduções, a gente pensa assim, e agora? Qual é a melhor? Qual é a que eu quero para mim? Almeida, corrigida, fiel. Quando ela tiver o nome fiel, ela está ligada ao receptus. Que esse receptus é o fiel. O crítico, lembra do crítico? Sai do recepto. Só que sai com modificações. Qual foi as modificações? Lembra que o recepto, por ser mais antigo, ele tem buracos, por exemplo, nós temos aqui, ó, esses buracos aqui, ó, tá faltando as letras. Mas tudo que está aqui, ó, é mais fiel. Já o crítico, ele está assim, ó, inteiro. Mas essa parte aqui, ó, foi colocada aqui, já é parte humana. Entende aí? Então o homem pode aumentar aqui, ó, nesse crítico. O homem pode diminuir. Conforme eu já disse, eles tiraram o nome de Jesus 70 vezes e o nome de Cristo 29 vezes. A diferença entre o crítico para o recepto. Então, Almeida corrigida fiel, ela está ligada ao recepto. E muitas outras traduções, por exemplo, atualizada.
Almeida atualizada está ligada ao crítico. Ok? Então veja a diferença. Marcos capítulo 9, versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Então esse Senhor aí é o testemunho exatamente deste homem. Ajuda a minha incredulidade. Isto está na Almeida Corrigida Fiel e na versão do Rei Tiago, a mais antiga que a gente tem, uma das mais antigas. Então a palavra Senhor é o testemunho deste homem, de que Cristo é o Deus. Aí as traduções modernas tiram essa palavra Senhor. Se no recepto está Senhor, irmãos, por que tirar? Então existe uma tendência nas traduções. Viu? Lembra daqueles homens lá? Almeida Revista Atualizada? Eles estão lá. Entendeu? Então quando ela está dizendo fiel, lembra-te do receptus. Glória a Deus. Então procure o que é mais original, as traduções ligadas mais ao texto fiel. Glória a Deus. Então, por exemplo, Almeida Revista Atualizada diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda a minha falta de fé. Então, irmão, já tirou a palavra Senhor. Se eles omitiram a palavra Senhor, lembra dos unicistas? Infiltrado dentro das sociedades bíblicas unidas, que veio da sociedade bíblica britânica, que hoje está no Brasil. Então, como eles não creem na divindade de Jesus, eles simplesmente tiram o que lhe apraz. Porque na original diz, do recepto, a fiel diz que Jesus é Senhor. Isso dentro da avaliação do testemunho do homem. Creio sim, Senhor. E já na atualizada, creio. Cadê o Senhor? Isso é tendência de tradução. Então os homens, eles fazem isto. As testemunhas de Jeová é tendenciosa, irmão. Elas tiram a divindade de Jesus. Ok? E colocam lá dentro da Bíblia delas. Então a Bíblia é delas, ela faz do jeito que ela quer. Infelizmente, hoje até os gays têm a sua tradução. Tem a sua tradução. E estão tirando as partes que condenam o homossexualismo. Entendeu aí? Então, nós temos que ter cuidado com essa modernidade. Porque as traduções estão sendo tendenciosas, algumas. Outro texto, Marcos capítulo 15, versículo 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamava, expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, a ênfase está no o Filho. Verdadeiramente ele era o Filho. Esse o Filho de Deus está no recepto. Está na Almeida Corrigida Fiel. Sociedade Bíblica Trinitariana, que saiu da Sociedade Bíblica Britânica, unicista. Tem que ver essa diferença, irmão. Tem que ler a história. Por isso que eu estou passando para vocês a diferença das traduções. Existem muitas. Por exemplo, a NVI, ela é tendenciosa. Pegue um texto dessa Almeida Corrigida Fiel e pegue a NVI. A gente vai colocar uma da NVI agora para vocês verem. Amém? Amém, meus queridos? Nós vamos falar aqui sobre a NVI, só para vocês começarem a entender. E eu vou enviar o documento deste homem, certo? Que estudou as traduções e viu as diferenças. Eu vou enviar para o Zap, certo? Juntamente com a aula extra para os nossos irmãos estudantes da aula extra. E vocês pesquisem aí, são muitas e muitas diferenças de traduções para traduções. Então vamos lá? João capítulo 3.
João capítulo 3, versículo 13. Veja aí na sua tradução. Se for NVI, acompanhe. Na Almeida Revista Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel, e também a versão do Rei Tiago, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, as novas versões, elas omitem a expressão que está no céu. Sabe por quê? Porque elas não creem que o Senhor é onipresente. Se Jesus estava na terra e disse que estava no céu, estando na terra, então só pode ser onipresente. Entendeu? Aquele que está na terra disse, o Filho do homem que está no céu. Como é que ele está no céu se ele disse estando na terra? Então, quando as versões omitem, quando eu digo isso, irmão, está no recepto, ok? O mais fiel texto. As traduções não querem dizer quase nada, entre aspas. Nós temos as traduções, temos que pesquisar. Ela pode ser tendenciosa. Então veja que o que está no céu é o Senhor, mas também estava na terra, porque ele estava encarnado, o Deus Emanuel. Ele sempre é 100% Deus, e Deus está em todo canto. Amém? Então ele é 100% Deus, irmão. Ele não deixou de ser Deus. Então a onipresença dele jamais deixará de existir com ele. Então está claro e refutável o testemunho no texto da divindade e onipresença de Cristo. Só aquele que é Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então foi removido das modernas traduções. Por exemplo, a NVI diz assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então a tradução aqui já tirou o recepto. Lembra do crítico? A NVI vem do crítico. Esta é a razão de muitas traduções saírem do crítico e outras saírem do recepto. Então fica a seu critério. Qual tradução seguir? A que é mais fiel, do recepto, ou do crítico, que passou por modificações, por inteligência humana. Entende? Essas são modernas. No meu particular, eu prefiro a do recepto. Almeida corrigida, fiel ao texto original. Glória a Deus. Deus te abençoe e Deus te guarde. Nós vamos enviar o documento com todas as mudanças de traduções e que Deus venha te abençoar nesta grande aula que o Espírito Santo irá te ajudar, amém? A ministrar no culto durante a escola dominical aí no seu lugar onde você mora. Deus em Cristo vos abençoe. Fica na paz de Cristo. Amém.